Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, uma grande alegria nós estarmos juntos nesta manhã. Sábado é sempre dia de Nossa Senhora. Então começar lembrando dela, é dia dela, é dia de Nossa Senhora. E eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito do primado de Pedro, ou seja, o Papa. Se tem uma coisa que nos distingue, nós católicos, que a nossa identidade é a nossa união, é a nossa fidelidade ao Papa. Mas nós precisamos entender o que é o Papa. Por quê? Porque muita gente transforma o Papa numa abominação. E, de fato, veja só, se o Papa fosse o que muitas pessoas acham que ele é, né? Ou seja, de repente, mais de 1 bilhão de católicos no mundo decide que um homem é que sabe das coisas e ninguém mais sabe nada. O Papa falou, a água parou. Não tem mais nada. Ninguém pode dizer mais nada, porque, e se é assim, o Papa diz que branco é branco, é branco. Aí se ele mudou de ideia, de repente ele acordou mal-humorado, e chegou e disse, não, agora o branco é preto. Todo mundo tem que mudar de ideia, 1 bilhão de católicos no mundo, todo mundo tem que mudar de ideia, porque o Papa mudou de ideia. Bom, se o papado fosse isso, ele seria uma abominação. Porque ele seria bilhões de pessoas se submeterem ao capricho de um ser humano. Mas é essa caricatura, é isso que as pessoas acham que o Papa é. Mas o Papa não é nada disso. O que é o Papa e o que é a infalibilidade papal, é isso que nós queremos ver nessa nossa pregação e sair daqui confirmados na nossa fé. Vamos então entender quem é o Papa. Bom, a primeira coisa, para saber quem é o Papa, nós precisamos saber quem é a Igreja. E o que é a Igreja? Vejam, comecemos de Jesus Cristo. Deus, na sua infinita bondade, quis que a nossa humanidade participasse da sua felicidade divina. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Nós estamos aqui nesse mundo, ainda por cima marcados pelo pecado, e nós não temos a felicidade de Deus no céu. Tá? Porque Deus é Deus e nós somos humanos. Mesmo que, vamos supor que nós não tivéssemos pecado, que nós fôssemos sem pecado nenhum. Nós, por isso mesmo, não teríamos direito de ir para o céu. Não, as pessoas acham isso. Acham que o céu é um direito. Tá? Eu não tenho pecado, então eu tenho direito de ir para o céu. Não, você não entendeu o que é céu. Você não tem pecado, você tem direito de ser feliz, da felicidade humana. Humana. Tá? Existe a felicidade, vamos supor, a felicidade canina, do seu cachorrinho em casa. Você dá para ele ração, aí você dá uns biscoitinhos daqueles gostosos, saborosos, aí põe uma carninha daquelas assim, suculentas, feitas, próprias para pet, caro para chuchu, né? Você vai lá e dá aquela carninha lá para ele, ele vem todo faceiro, com o rabinho abanando na sua felicidade canina. Mas essa não é a felicidade do seu filho. A felicidade humana é outra. Não basta dar comida para o seu filho. Nosso coração inquieto, ele quer mais. Nossa felicidade humana quer mais. Se nós fôssemos sem pecado, nós alcançaríamos uma felicidade humana. Mas os anjos, se os anjos fossem sem pecado,
somente. Eles alcançariam uma felicidade angélica. Cada um tem direito à sua felicidade, entendeu? O cão tem a felicidade canina. O homem tem a felicidade humana. O anjo tem a felicidade angélica. Deus tem a felicidade divina. Mas nós não temos direito àquilo. Assim como o cachorro não tem direito à felicidade dos homens, porque ele não dá conta. Assim como um homem não tem direito à felicidade dos anjos, a gente não dá conta, não alcança, é outra natureza. Mas imagine agora a diferença entre nós e Deus. Nós não temos direito à felicidade divina. Calma, não dá. Nós temos direito a ser felizes como seres humanos. Só que a gente enfiou o pé na jaca, pum, e nós jogamos fora a nossa felicidade humana. Até isso a gente jogou fora. Até a felicidade que nós teríamos direito, nós jogamos fora pelo pecado. Então, se não houvesse a graça de Deus, estamos aqui no mundo do faz de conta, porque a graça de Deus existe. Se não houvesse a graça de Deus, nós terminaríamos esse mundo, essa vida, e iríamos ser felizes numa felicidade humana, numa espécie de lugar da alegria, da felicidade, mas nós não veríamos Deus. Nós não teríamos a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. Nós não veríamos Deus face a face. A maravilha das maravilhas é que Deus quis nos dar. O homem ofendeu a Deus, pecou, e Deus, que é amor infinito, vendo que nós jogamos fora a nossa felicidade, quis nos dar a felicidade dele. A felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo. E como que Deus fez isso? Bom, Ele então, que é feliz, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho nasceu no ventre da Virgem Maria. Então, a partir de Jesus, existe um homem, não dois, um único homem. A partir de Jesus existe um homem que agora pode olhar para o céu e dizer Pai. Por quê? Porque ele de fato é filho. Ele de fato é o Filho eterno que criou para si uma humanidade, corpo e alma. Então, o Filho veio viver a nossa vida. O que é isso? A comparação que eu sempre uso, que não é minha, é dos santos padres, é dos grandes autores espirituais, a comparação é o ferro e o fogo. Nós somos um ferro. Deus é o fogo. Imagine como é que o ferro se comporta. O ferro é frio, o ferro é duro, o ferro é enferrujado, o ferro não brilha, ele é opaco. Em contato com o fogo, o ferro começa a ficar quente. A ferrugem cai. Ele que era duro vai ficando maleável. Daqui a pouco ele está luminoso. Daqui a pouco ele se funde e começa a ficar fluido e começa a soltar labaredas como se fosse fogo. O ferro em contato com o fogo começa a se comportar com a natureza ígnea, a natureza do fogo, a natureza do ferro, que é a natureza férrea, se comporta com a natureza ígnea, a natureza do fogo. Isto é Jesus. Jesus é a nossa humanidade, ferro, em contato com o fogo que é Deus. É uma humanidade que participa da natureza divina. Isso é Jesus. Você está perguntando, como que o padre vai falar do Papa? Ele saiu do assunto. Calma lá, gente. Eu não perdi o assunto, não. Eu preciso dizer para você o que é igreja. Calma. Segura, eu estou chegando lá. Quem é Jesus?
é a humanidade que participa da natureza divina. O ferro e o fogo. Então, quando no bom ladrão viu Jesus perdoando daquele jeito lá na cruz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O bom ladrão dizia: opa, peraí, isso não é um ser humano. Um amor assim, enquanto eles iam pregando, enquanto eles iam cravando Jesus, imagina aqueles pregos dolorosíssimos. Ele, inocente, recebendo aquela injustiça. Gente, quando a gente tem uma ferida no pé, o que é que a gente faz? A gente manca. O que é mancar? É que eu estou com esse pé aqui ferido, vamos supor que meu pé esquerdo está ferido, eu manco. Eu não estou querendo pôr o peso nele, eu estou querendo pôr o peso só do lado direito, porque aqui está doendo. Agora imagine, a gente tem uma feridinha, a gente não quer pôr o peso. Jesus colocou todo o peso do corpo dele nas feridas, nas chagas dos pés e das mãos. Isso é a cruz. Lugares sensibilíssimos que são os pés e as mãos. Todo o peso, torturado, no meio dessa dor lancinante, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, isso não é humano. Você vai dizer: não, isso é impossível. De fato, é impossível para um ser humano, mas aquilo não é ferro, aquilo é o ferro junto com fogo, é Deus homem, Deus homem, Deus e homem, ferro e fogo, tudo junto, uma humanidade se comportando divinamente. Até aí, maravilha. Jesus quer que nós participemos disso. Por isso Ele manda o Espírito Santo no batismo, para que o Espírito Santo nos una num só corpo. A pessoa batizada, ela começa a fazer parte do corpo de Cristo. Vamos supor que hoje de manhã, você comeu ovos com bacon. O bacon, ele é filho da porca. Mas agora que entrou no seu corpo e faz parte do seu corpo, a sua alma faz com que o bacon seja filho da sua mãe, do seu pai, sim ou não? Olha que mágica. O bacon, antes era filho da porca, agora virou filho do homem, filho de um ser humano. No batismo acontece isso. Nós que éramos bacon, ou seja, nós que não éramos filhos de Deus, o batismo, o Espírito Santo faz a gente se tornar membro do corpo de Cristo, sem perder a nossa identidade. Nós continuamos nós mesmos, mas nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, de tal forma que eu posso, pelo batismo, não é? Pelo batismo, eu posso começar a participar da natureza divina, e aí nós vemos nos santos, isso é mais claro nos santos, em nós isso é mais ou menos, a gente quase não vê, porque nós somos muito preguiçosos para amar do jeito que deveríamos. Temos que crescer mais. Precisamos ser santos para amar cada vez mais. Mas nos santos a gente vê isso. A gente vê a vida dos santos. Sei lá, a vida de São Lourenço. São Lourenço está lá sendo grelhado, morto na grelha. E aí diz: pode virar, que desse lado já cozinhou. Aí vira. Opa, isso é impossível, estão me enganando, não é possível. São Lourenço não pode ter se comportado assim. E eu digo para você, é verdade, ele não pode ter se comportado assim, porque o ferro não se comporta assim. Mas o ferro, junto com o fogo, ou seja,
a humanidade junto com a divindade se comporta divinamente, não é isso? E por isso nós vemos esses exemplos maravilhosos dos santos que se comportam divinamente. Porque eles são membros do corpo de Cristo que vão se comportando como Cristo, o que é a igreja. Tire da sua cabeça que a igreja é um CNPJ registrado em cartório. Claro que ela tem CNPJ em cartório, essa parte institucional precisa existir. Mas, gente, a igreja são as pessoas, são o ferro da humanidade, que agora, pelo batismo, estão em contato com o corpo de Cristo e que começam a se comportar como se fosse fogo santo. O fogo. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha da igreja. Por isso, nós católicos pedimos licença para os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes e dizemos: cara, vocês perderam o trem da história. Por quê? Porque vocês não acreditam que o ferro do ser humano possa participar do fogo da santidade divina. Os protestantes não acreditam nos santos. Não acreditam que Deus é capaz de transformar a humanidade em santidade. Mas a igreja é isso. Olhem os mártires. Olhem os mártires. Todo protestante diz que a igreja católica começou em 313 com Constantino, que antes era a igreja pura, e Constantino veio estragar tudo. Tá, vamos pegar a suposta igreja pura sua. Não tinha os mártires? Não tinha homens e mulheres alegremente morrendo por amor a Cristo? Isso chama-se santidade. Como que você não acredita na santidade? E logo ali, no início da igreja, a igreja perseguida nas catacumbas, os mártires ali nas catacumbas, os cristãos iam lá, no túmulo dos mártires, e ali aconteciam curas, ali aconteciam milagres, por intercessão daqueles santos que morreram. Por quê? Porque aquilo não é uma humanidade somente, é a humanidade participando da divindade. Isso é o cristianismo. O cristianismo é a realidade da humanidade redimida, ou seja, a humanidade que começa a fazer parte do corpo de Cristo. Só que, isso daí que eu falei para vocês, é uma realidade espiritual. Sendo uma realidade espiritual, como é que Jesus pode me obrigar a fazer parte de uma igreja que não tem endereço? Que a gente não sabe onde está. Pergunta para um evangélico protestante: onde está a igreja de Cristo? Eles vão responder para você: a igreja de Cristo, ela é invisível. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase na boca de evangélicos? Placa de igreja não salva ninguém. Isso é um refrão que sai da boca deles. Placa de igreja não salva ninguém. Por quê? Porque eles acham que aquela instituição humana, visível, é uma invenção nossa. O protestante acha que a igreja visível é uma invenção nossa. Por isso, eles não têm constrangimento nenhum de um pastor brigar com outro e fazer outra igreja na outra esquina, porque aquilo é tudo invenção humana, porque a igreja de Cristo, ela é invisível. Quem são os eleitos de Deus? Pergunta para um protestante e ele vai dizer: nós não sabemos onde eles estão. Eles estão por aí no mundo. Eles não pertencem nem à igreja A, nem à igreja B, nem à igreja C. Eles estão por aí. Nós católicos dizemos: não, Senhor. Jesus quis fazer um corpo visível. No Antigo Testamento, o povo de Deus era feito por 12 tribos. Por falta de coisa visível, os protestantes, vocês já notaram que os protestantes eles têm um negócio com Israel? Eles tratam Israel como se eles ainda fossem o povo de Deus.
Eles tratam Israel como se ainda fosse a terra da promessa, linda. Por quê? Porque é a sede que o ser humano tem de coisas visíveis e palpáveis. Onde que está o povo de Deus? Mas isso, gente, já passou. Jesus escolheu 12 apóstolos, amém? E quando ele escolheu 12 apóstolos, o que é que ele estava fazendo? Ah, Jesus estava fundando a igreja? Não, ele não estava fundando a igreja, porque a igreja já estava fundada. Já havia no Antigo Testamento um povo de Deus. Jesus estava reformando o novo povo de Deus. E estava dizendo, agora o vínculo, eu escolhi Abraão. E os filhos de Abraão, como vocês não entendiam no início, eram os filhos que saíram do sangue de Abraão, da semente de Abraão. Mas na verdade, os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. Abraão, nosso pai na fé. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos, os 12 patriarcas, as 12 tribos, que eram o povo de Deus na época de Jesus. Chega Jesus e vê que tinha muita gente judeu de sangue, mas aqueles que eram fiéis de verdade e tinham a fé de Abraão, eram um resto de Israel. Um resto. Maria fazia parte desse resto de Israel. Isabel, Zacarias, João Batista. E João Batista começa a pregar no deserto para trazer de volta o resto de Israel, congregar de novo o povo e preparar esse povo para Jesus que vinha. Jesus então, destes discípulos de João Batista e de outros que seguiram a pregação dele, por causa da fé, Jesus escolheu 12. Vejam, não existe ninguém nesse mundo sério, estudioso sério, que negue o fato histórico que Jesus escolheu 12 apóstolos. Tá? Tem um famoso teólogo protestante chamado Joaquim Jeremias, que ele passou a vida dele procurando as ipsíssima verba Christi, ou seja, as mesmíssimas. Ele olhava o evangelho, o que é que eu tenho certeza histórica, certeza científica que Jesus falou isso daqui de verdade mesmo, e ele chegou à conclusão, tem uma coisa que ninguém pode discutir, Jesus escolheu 12, pelo critério da múltipla atestação, pelo critério de tantas outras, não é possível que esse fato histórico não tenha acontecido. Jesus escolheu 12, agora eu pergunto para você, meu irmãozinho, o que é que Jesus estava fazendo escolhendo 12? O que eram estes dodeca, lá no Novo Testamento, os 12? É o novo Israel, é o novo povo de Deus. No Apocalipse vão aparecer os 24 anciãos, os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, depondo suas coroas diante do trono. Então Jesus escolheu 12, isso é um fato histórico. Por quê? Ele disse a esses 12, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse assim, eis que eu estarei convosco um pouquinho, depois vai vir Constantino, eu vou esquecer de vocês, e só vou lembrar que vocês existem no século XVI, quando aparecer Martinho Lutero. Jesus não disse isso. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, com os 12. E os 12 deixaram seus sucessores, com a imposição das mãos. Desses 12, havia um especial. Todas as fontes do Novo Testamento nos falam que Pedro era o primeiro. Pedro era diferente dos outros 11.
Simão, filho de João, Satanás me pediu para peneirar-vos, os 12 apóstolos, como trigo. Eu, porém, rezei por ti, Simão. Tu, quando te converteres, quando voltares, quando você vai me trair 3 vezes, o galo vai cantar, nananana. Quando você voltar, tá? Confirma teus irmãos. Ele estava dizendo aí 2 coisas, que o Papa tem uma função de nos confirmar na fé, mas ele também estava dizendo que o Papa não é impecável. As pessoas confundem muito. A função do Papa de nos confirmar da fé com o fato de o Papa ser impecável. O Papa não é impecável. O fato de Simão Pedro ter negado Jesus 3 vezes é uma grande caridade de Cristo para conosco, ter permitido que ele negasse Jesus 3 vezes, para começar a conversa e já dizer, ó, os papas não são impecáveis, mas os papas são papas. Mas o que o Papa, padre, fala, pelo amor de Deus, calma. Você entendeu o que é a igreja? A igreja é a humanidade que é ferro participando do fogo de Deus, que é a graça de Cristo, é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Onde que ela está? Ela tem que estar em algum lugar visível. Ela tem que ter um endereço. Deus não pode me obrigar a participar de uma igreja que eu não sei onde está, gente. Usa a lógica. Ela tem que ter endereço. Ela é visível. A igreja é uma continuação da encarnação de Cristo ao longo dos séculos. A igreja é visível. E onde estão as coisas que nos mostram onde está a igreja? Primeiro, uma unidade na profissão de fé. Atenção, não é uma unidade na fé interna subjetiva. Essa também é importante, pelo amor de Deus, mas ela é invisível. Eu estou falando de uma coisa visível. Eu quero saber o endereço da igreja visível. Invisível, quem tem fé, é evidente. Mas tem que ter uma unidade na profissão de fé, na forma externa de falar a fé. Então a igreja nos deu a Bíblia, que não caiu do céu com zíper e tudo. A igreja, inspirada por Deus, nos deu a Bíblia, nos deu os papas, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, nos deu os concílios ecumênicos, declarações infalíveis para dizer onde está a fé. O que é essa coisa do magistério infalível do Papa e dos bispos do mundo inteiro unidos ao Papa? Por exemplo, o Papa está viajando na Turquia. Ele vai para comemorar os 1700 anos do Concílio de Niceia, em que os bispos reunidos em Niceia, 318 bispos, disseram, olha, vamos parar com essa conversa fiada, Jesus é Deus. Jesus não é somente uma criatura legalzinha. Como dizem os espíritas, Jesus é um espírito de luz, é um avatar, é um espírito guia. Jesus não é nada disso. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, etc. Esse é o credo de Niceia, 1700 anos atrás. O que é que esse credo é? Uma profissão externa, é uma fórmula que diz claramente onde está a fé da igreja. Vamos lá, se você tivesse um engenheiro que vai construir uma casa, uma obra, a primeira coisa que o engenheiro faz é demarcar o terreno.
A casa tem limite. Você tem que olhar lá na escritura, qual que é o limite do terreno, ver a topografia do terreno, e você põe limites. O que são as definições dogmáticas da igreja? As definições dogmáticas da igreja são limites. Não é toda hora que a igreja faz isso. A igreja vai construindo a casa. Cansei dessa parede aqui, vamos derrubar essa parede e fazer de outro jeito. Mas a casa continua a mesma. Ou então, não quero mais essa mesa aqui, vende essa mesa, compra uma nova. Mas a casa continua a mesma. Existem limites da casa que é a igreja. Então, os dogmas, o que são os dogmas? Vejam, o ministério infalível dos papas e dos bispos não é a única coisa que a igreja tem, mas é um ministério. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, então nós temos que ter uma garantia de onde está a fé de Cristo. Ela tem que ter endereço. Os dogmas são o endereço da nossa profissão de fé. Até ali é católico. Começou a dizer outra coisa, é herege, está fora. Você saiu do campo. Entendeu? Então tem um limite. O limite da casa. Então o que são os dogmas? Jesus é Deus. Não, eu acho que Jesus é um profeta, é um iluminado. Está fora, isso é heresia. O Concílio de Nicéia já disse. Eu acho que o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo é só um jeito de falar da presença de Deus. Está fora. O Concílio de Constantinopla, que foi o segundo concílio ecumênico, em 381, diz que o Espírito Santo é Deus. Eu acho que Jesus não é Deus de verdade, assim, é um homem e Deus, é duas coisas. Fora. Concílio de Éfeso, 431. Não, Jesus é homem e Deus, então misturou tanto que virou uma coisa só. Fora. Concílio de Calcedônia, 451. São as balizas que vão dizendo, Deus está presente na Eucaristia, Nossa Senhora é sempre virgem, Nossa Senhora é imaculada, Jesus está presente de verdade na Eucaristia, a confissão de fato perdoa os pecados. São dogmas. Dogmas que os concílios ecumênicos e que os papas foram colocando ao longo dos séculos, eles foram delimitando os limites da casa. Então a igreja é o espaço da liberdade do povo de Deus, mas é um espaço que a gente diz, você pode fazer tudo isso dentro desse espaço. Saiu, você está fora daquilo que Deus revelou. Então, a igreja é o povo de Deus, fundado no fundamento dos 12 apóstolos. Nas nossas igrejas, muitas igrejas que são consagradas, o bispo faz a consagração da igreja. O que é que a gente faz? Escolhe 12 colunas, nos limites da parede da igreja, e põe lá a cruz dos 12 apóstolos. Para dizer o quê? Foi a fé apostólica que colocou o limite da parede. Você passou daquela parede, você sai da igreja. Você derrubou aquela parede, a igreja cai. Eles são um sustento. É a fé apostólica. Jesus escolheu os 12. E os 12, como a igreja, graças a Deus, cresceu, não dá para fazer só 12 bispos no mundo. Só o Brasil tem mais de 400 bispos. Graças a Deus. Que nós precisamos desses sucessores dos apóstolos. Mas é evidente que se você chegar e dizer assim, não, padre, tem milhares e milhares de bispos no mundo, e onde está a fé? A gente precisa de um lugar para olhar. É por isso que Jesus distinguiu Pedro. Pedro é o primeiro. Como Pedro morreu em Roma, o túmulo de Pedro está lá na Basílica de São Pedro. Como Pedro morreu em Roma,
o bispo de Roma é o sucessor de Pedro. Então ele é um bispo, o Papa é um bispo, é o bispo de Roma, mas que sendo bispo de Roma, recebe automaticamente a missão de ser o sucessor de Pedro, ou seja, é cabeça visível da igreja. Os bispos no mundo inteiro, junto com ele, são esse fundamento visível dos 12 apóstolos. Mas como a história da igreja é dinâmica, e tem muita confusão, e tem muito pecado, e tem muita gente que pisou na bola, e tem muita gente que fez coisa errada, você pode ver, a maior parte das heresias, quem começou foi padre ou foi bispo, não tem dúvida. Leigo dificilmente começa heresia, né? Quem começa heresia são os profissionais da coisa, padre e bispo. E então, bom, para a gente saber onde está a baliza da igreja, então existe esse ministério dos bispos e o ministério de Pedro que põe essas balizas. Isto é a infalibilidade papal. A infalibilidade papal é que em momentos de dúvida, os fiéis ficam dizendo, mas é ou não é? E a igreja, na sua caridade, diz, é, até aqui é, dali para frente não é. E põe a baliza. E essas coisas estão claras no catecismo. Por isso a gente precisa estudar o catecismo. Porque lá estão as definições dogmáticas dos concílios. As definições dogmáticas dos papas. Então, é muito importante vocês saberem em que a igreja é infalível. A igreja participa da infalibilidade de Cristo. Os bispos e o Papa possuem o ministério da infalibilidade, de tal forma que quando os bispos do mundo inteiro, reunidos, convocados pelo Papa, ou pelo menos aprovados posteriormente por ele, quando eles se reúnem, vamos supor, aconteceu em Niceia, 1700 anos atrás. O imperador Constantino disse, está uma bagunça esse negócio aqui, vocês resolvam essa briga com o Ário, que diz que Jesus não é Deus, e o bispo de Alexandria, que é o bispo dele, o Santo Alexandre de Alexandria, diz que Jesus é Deus. Vocês resolvem essa bagunça porque está virando um caos. Reuniu, pagou a passagem dos bispos, eles foram para Niceia, que ficava lá perto de Constantinopla, lá na Turquia, e os bispos se reuniram e disseram, não, vamos colocar a fé apostólica, descer claro, pum, pum, pum. Então eles disseram, fizeram o credo de Niceia, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, etc. Consubstancial ao Pai. Uma vez feito isso, o Papa, que tinha mandado 2 padres para representá-lo, recebeu as atas do concílio e disse, é isso mesmo, beleza, pronto. A partir do momento que o Papa, não bastou, atenção, não basta os bispos se reunirem para ser um dogma infalível, sem o Papa eles nada fazem, eles participam da infalibilidade, mas como a gente precisa do endereço fixo, aquilo precisa ser aprovado pelo Papa. Então o Papa disse, é isso mesmo, bateu o carimbo, pá! É essa a fé dos apóstolos. A partir de Niceia, há 1700 anos atrás, nós temos essa baliza, isso é fixo. Atenção, nenhum Papa posterior pode mudar isso. Não pode. As pessoas acham que o Papa é assim, vamos rezar, né, para o Papa Leão liberar o divórcio. Gente, isso nunca vai acontecer. Né? Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque isso já está definido. As coisas que já estão definidas, não volta atrás. Não volta atrás.
A baliza já foi fincada, aquilo lá está fixo. A gente pode parar para compreender melhor aquilo ali, mas é aquilo ali, não vira outra coisa, entendeu? Porque aquela fé dos apóstolos, a fé de sempre, a fé da igreja. Agora, ao redor disso, dessas balizas que foram colocadas, a igreja é muito dinâmica. A igreja, ela tem o seu jeito de ser ao longo dos séculos. Por quê? Porque ela é um organismo vivo. Então existem mudanças na igreja. Claro. O padre Paulo Ricardo, eu tenho 58 anos, daqui a pouco vira 60, né? Eu mudei muitas coisas na minha vida. Mas continuo sendo eu, espero, né? Continuo sendo eu. Ficou uma identidade ao longo dos anos, sim ou não? A igreja também, ela tem uma identidade, a gente chama isso de sucessão apostólica. É uma fé que é uma sucessão apostólica, é uma fé viva, é uma fé dinâmica, mas não vai virar outra coisa. Tem pessoas revolucionárias que querem que a igreja vire outra coisa, que a igreja se adapte aos gostos de cada um, mas isso não vai acontecer. A igreja pode sofrer, pode ser perseguida, pode acontecer muita coisa, mas ela virar outra coisa, não. E que garantia que o senhor tem disso? Jesus, então, um dia chamou Pedro, Mateus capítulo 16, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O que é que vocês estão dizendo que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pum! Não foi bem isso, mas vocês vão entender a minha licença poética da coisa. Foi a primeira declaração infalível de um Papa, né? E Jesus se alegrou. Ah, feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai. Você me disse quem eu sou. Eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo. Agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Existe uma anedota, quem não sabe se é verdade, né? Mas que Napoleão teria encontrado um bispo e falado assim: não, porque o Papa agora já é meu prisioneiro, vou dar um jeito de acabar com a igreja. O bispo deu uma gargalhada e disse para Napoleão: o senhor não vai conseguir. Como que você sabe disso? Nem nós bispos conseguimos acabar com ela. É uma anedota, uma piada, né? Mas para dizer, gente, os inimigos da igreja estão dentro e estão fora. Quando eu ajo a favor do crescimento da igreja, eu sou amigo da igreja. Quando eu, Paulo Ricardo, dou uma mancada e piso na bola, eu estou agindo como inimigo. Espero estar agindo como amigo sempre. Faço votos de estar sempre como filho da igreja, que eu possa morrer como Santa Teresa d'Ávila, dizendo: enfim, sou filho da igreja. Foi a última palavra de Santa Teresa d'Ávila. Sou filha da igreja, morrer como filha da igreja. Porque a igreja é este corpo de Cristo, é o ferro da humanidade que participa com o fogo da divindade. E nós temos a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão, mas ela precisa ter uma identidade, um lugar. A primeira coisa está na profissão de fé. Não basta ter a fé nos nossos corações, tem que ter uma profissão de fé, que é a uma só voz. Profissão. Segunda coisa,
tem que ter, obrigatório, os mesmos sacramentos. Não existe igreja com sacramentos diferentes, são os 7 sacramentos e acabou. Ah, mas aqui nós só temos o batismo e a ceia. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo permanecerá com os 7 sacramentos até o fim dos tempos, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, você quer saber o endereço da igreja de Cristo? É a mesma profissão de fé, quer dizer, os mesmos dogmas, quer dizer, o mesmo sacramento. Mas, padre, quem que vai dizer para mim qual é a mesma palavra, o mesmo dogma, e qual é o mesmo sacramento? Ah, bom, a gente precisa daqueles 12, o mesmo governo eclesiástico, o mesmo magistério. O mesmo. Tem que haver o mesmo governo. E aí vem a tentação humana. A tentação humana é que quando a gente vê fragilidade naqueles que governam a igreja, a gente diz, não posso mais obedecer essa pessoa. Nós temos que aprender como é a obediência. Vamos lá. Nós precisamos sempre, em todas as ocasiões, ter profundo respeito e veneração por aqueles que são sucessores dos apóstolos. Amém? Muito bem. Agora, assim como você precisa ter respeito e veneração pelo seu pai, pela sua mãe, imagine que num dia de fraqueza seu pai bebeu bastante. E ele, então, bêbado, pega a chave do carro e diz, entra aí, vamos dar um rolê por aí. Você vai entrar no carro? Eu estou mandando, eu sou seu pai. Ele está bêbado, visivelmente bêbado, cambaleando, sem mínima condição de dirigir. O que você vai fazer? Você vai tirar a chave da mão dele e vai impedir que ele saia de casa, sim ou não? Ele continua sendo seu pai. Depois que ele curou do pileque dele, passou a bebedeira. No dia seguinte ele chega e diz, filho, é o seguinte, vamos, como família, nós precisamos tomar tal decisão, sei lá, nós vamos mudar de casa para tal lugar. Não, é perfeitamente possível mudar de casa, ele não está pedindo nada demais. Não, mas o senhor outro dia estava bêbado, não obedeço mais. Existe católico assim. Existe católico que porque alguém da autoridade da igreja cometeu um erro, pronto, agora eu me dispenso de obedecer você para sempre. Meu filho. Então vejam só, vamos entender a obediência ao magistério da igreja. Primeiro, quando o magistério diz alguma coisa, infalivelmente, colocando as balizas da igreja, a igreja falou, a água parou. Esses são atos raros, não acontece quase nunca. É só em momentos de muita dúvida que a igreja põe essas balizas, Por exemplo, os últimos papas, o último dogma claramente colocado foi com Pio XII, em 1950, e com João Paulo II, quando ele publicou a Ordinatio Sacerdotalis, dizendo que as mulheres não podem ser ordenadas padres. Foram 2 atos, mas deixa essa de João Paulo II de lado, que é um fato negativo, que diz que a igreja não tem poder, mas vamos colocar uma coisa positiva. Nossa Senhora subiu aos céus, 1º de novembro de 1950, Pio XII. Veja, de Pio XII para cá, teve João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV. 7 papas se passaram e só teve um dogma. A igreja não faz isso todo dia.
Ah, então quer dizer o seguinte, a última vez que eu tive que obedecer um papa foi lá em 1950, agora não precisa mais. Não, você entende? Oh, meu Deus do céu, difícil. Não é isso. Eu estou falando que a última vez que teve um dogma infalível, inquestionável, foram essas coisas. Lá, a Assunção de Nossa Senhora, ou a ordenação sacerdotal, como queira, mas foram essas balizas que são raras. Ali, a igreja é infalível. E nas outras ocasiões, padres? Nas outras ocasiões, você deve receber as decisões dos papas com religioso acatamento, que decorre da sua fé, porque você sabe quem ele é. Não quer dizer que o Papa é infalível nessas ocasiões, embora ele possa estar dizendo coisas infalíveis. Certamente, agora eu não li os discursos, mas certamente o Papa Leão XIV dirá claramente, ao comemorar Nicéia, que Jesus é Deus. E ao dizer isso, ele está dizendo uma coisa infalível, mas ele não está fazendo um dogma a mais, porque já está dito, já está sabido. Por exemplo, não tem nenhum dogma da igreja, por exemplo, nenhum concílio se reuniu para decidir se Jesus ressuscitou ou não. Mas não precisa. Por quê? Porque ele ressuscitou, todo mundo sabe disso, ninguém nunca questionou isso. Não, tudo bem, tem algum cara aí sem fé que questiona, mas a igreja mesmo nunca questionou. Não é? Então, quando os papas dizem as coisas, nós precisamos receber com religioso acatamento, que quer dizer o seguinte: quem está falando? É diferente o Padre Paulo falar e o Papa Leão XIV falar. O Padre Paulo é cooperador da ordem episcopal, é isso que é o padre, é um cooperador. O Papa é o sucessor de Pedro. Ele falou uma coisa, o Papa Leão falou. Então, o que é que ele falou? Foi uma entrevista enquanto ele saía de Castel Gandolfo. Bom, tá bom, entrevista, né? A gente respeita o que ele está dizendo. Mas, vocês sabem o que é uma entrevista, né? Eu já dei entrevista na minha vida e me arrependo de algumas delas. Porque você diz na hora, o jornalista, ao vivo, lá, pergunta, você diz, você se expressa mal. Você diz uma coisa e entendem outra. Não, o Papa falou através de uma nota de um dicastério lá de Roma, do Vaticano. Bom, aí já merece um pouco mais de... porque aquilo lá supostamente foi pensado. Aí eu vou ver a nota, mas não tem nenhum conteúdo dogmático. É só uma coisa pastoral, é uns conselhos. Tá bom, eu vou levar em conta o conselho. Vocês entendem que existem graus de manifestações do Papa? O Papa não entrevista. O Papa, através dos seus ajudantes lá, que emite conselhos. Não, agora não, ele decidiu. Ele decidiu que, sei lá, que é permitido celebrar missa em português. Tá bom. Está permitido. Isso é uma coisa disciplinar. Então agora pode celebrar missa em português. Está lá no Código de Direito Canônico, não é? Que a Santa Missa é celebrada em língua latina, ou seja, em latim, ou numa outra língua que seja aprovada. Beleza? Então quer dizer que pode continuar a missa em latim, mas pode também fazer em português. Tá bom? Isso é uma coisa disciplinar. Amanhã decidem. Vamos contar uma história real, de fato. Durante os 3 primeiros séculos da igreja em Roma,
a missa era celebrada em grego. Todo mundo em Roma falava latim. E a missa era celebrada em grego. Por quê? Porque os apóstolos pregaram em grego, porque já tinham a tradução do Antigo Testamento em grego, porque as comunidades judaicas falavam grego, e o gueto lá, hoje chama gueto, né? Mas o bairro judeu de Roma, todo mundo falava grego. Então os primeiros cristãos falavam grego. Então durante os 3 primeiros séculos, a igreja de Roma celebrava em grego. Quando começaram a celebrar em latim, não um latim vulgar, não um latim do povão, um latim elevado, um latim com toda uma elegância e uma sacralidade, etc. e tal. Quando começaram a celebrar em latim, teve um bispo lá, né? Um papa, que protestou. Na verdade, não era papa, antipapa. Um bispo, Santo Hipólito, é até canonizado hoje. Protestou, disse, nada de celebrar em latim, tem que celebrar em grego. Porque a tradição apostólica é em grego. Mas o Papa disse, não, gente, vamos celebrar em latim. E foi decretado ali para frente que era para celebrar em latim. E teve gente que protestou, esperneou, depois morreu reconciliado com a igreja, etc., sem problema nenhum. Mas você entende que tem problemas, tem momentos da igreja em que tem algumas tensões, mas o importante é nós termos essa atenção e essa fé, de que eu não posso me dispensar de, não quero mais ouvir o Papa. Entendeu? Agora o Papa chega e fala, vamos supor, um dogma de fé, bom, isso daí tem uma relevância. O Papa emite uma lei para a igreja, não é a mesma coisa do dogma, mas a lei tem que ser obedecida. Ou o Papa dá um conselho pastoral. Não está vendo a diferença? Porque o que é conselho pastoral? O conselho pastoral quer dizer uma coisa prudencial, que você vai julgar. Muitas vezes, né, o próprio Papa ficaria muito triste se você obedecesse a ferro e fogo que ele está dizendo, porque ele está dizendo aquilo como um conselho geral, mas às vezes as circunstâncias não permitem que você faça aquilo. Então existem coisas que são inabaláveis, coisas que são obrigatórias e coisas que são conselhos, que eu levo em consideração com acatamento religioso e veneração. Não é para dispensar, porque é o Papa que está falando, mas não está tudo no mesmo nível. Não está tudo na mesma coisa. O que acontece é que a igreja, então, ela é esse corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É o ferro que participa do fogo que é Cristo. Mas para eu ter certeza que eu estou no lugar certo, eu preciso ter endereço. E esse endereço é a mesma profissão de fé, nos mesmos dogmas, os mesmos sacramentos celebrados e o mesmo governo eclesiástico. Onde está o Papa? Validamente eleito. Onde está o bispo? Canonicamente empossado. Ali está o governo. Não quer dizer que estes homens são impecáveis, mas são infalíveis quando exercem infalibilidade. São autoridade quando exercem autoridade. São conselheiros quando exercem o conselho. E são pessoas respeitáveis quando emitem opiniões assim, que nem sempre, né, são opiniões muito pensadas. Está entendendo? Quando o Papa, ou o Bispo, ou até o Padre Paulo começa a emitir opiniões circunstanciais, de matiz político, ou alguma coisa assim, de preferências, etc., etc., nós não precisamos nos abalar por isso. É só a personalidade do Papa que está manifestando os seus gostos, suas preferências, que eu posso, reverentemente, com muito respeito, discordar e chegar a dizer,
desculpa, o senhor é Papa, mas eu continuo. Né? Vou dar aqui um exemplo tolo, tá bom? O pessoal que me conhece da paróquia sabe disso. Mas eu nunca gostei de... O padre usa paramentos na missa, né? Tem um paramento branco que usa por debaixo, chamado alva, que pode ter rendas ou pode não ter rendas. Eu vou ser sincero, eu nunca gostei de renda. E eu era terminantemente contra a renda, antigamente. Eu fazia até briga por isso. Fazia chacota, fazia piada. Aí Bento XVI foi eleito Papa e começou a usar rendas de novo, porque os papas antigos usavam rendas. Aí veio Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II pararam de usar as rendas. Aí Bento XVI começou a usar renda de novo. Eu era contra. Tá bom. Eu tenho algumas alvas de renda lá, me deram. Eu uso. Mas devo dizer para vocês que não é o meu gosto. Não é o meu dia a dia. Não é o meu jeito. Pergunto, por acaso agora nós somos obrigados a seguir a moda dos papas? Gente, isso é uma igreja, não é Fashion Week. Entendeu? A gente... Eu respeito, né? A gente às vezes vê uma pessoa que a gente venera com uma coisa de extremo mau gosto. O santo João Paulo II, quando abriu a porta santa do ano 2000, do jubileu do ano 2000, usou uma capa pluvial que era de um mau gosto. Aquilo parecia que ele estava vestido com a embalagem de um ovo de Páscoa. Em pleno Natal, o Papa vestido de ovo de Páscoa. Todo mundo ficou perplexo. Paciência. A gente respeita. Eu estou dizendo isso de forma jocosa, né? Mas é claro, é o Papa, a gente respeita ele. Mas a gente fica, mesmo quando a gente ama uma pessoa, a gente às vezes fica com vergonha alheia, não fica? Você fica com vergonha por ele, se diz assim: oh Deus, livra-me dessa hora. Mas você continua respeitando. Então estou dizendo assim, dei muitos exemplos aqui de várias colorações possíveis, para vocês entenderem que nós cremos. Eu sou filho espiritual de Dom Eugênio de Araújo Sales, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Enquanto eu estava na teologia em Roma, foi ele que me formou. Eu era secretário, coroinha, era tudo para ele. Ele ia para Roma umas 5 ou 6 vezes por ano e ficava lá uns 15 a 20 dias. Eu tinha mais contato com Dom Eugênio do que muitos padres da Arquidiocese do Rio. Para ele eu era o Paulinho. Todo mundo que conviveu ao redor de Dom Eugênio, ainda hoje me chama de Paulinho. E Dom Eugênio, quando ia a Roma, ele sempre levava um presente para o Papa. E o Papa, João Paulo II, uma vez, perguntou para ele: Dom Eugênio, o senhor vem aqui com frequência? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Papa João Paulo II, São João Paulo II. Por que é que o senhor nunca vem de mão vazia? Sempre traz um presente. E Dom Eugênio disse para ele: Santo Padre,
nós podemos dar presentes às pessoas que queremos bem, e eu quero bem ao Senhor, mas nós podemos dar presente às pessoas porque cremos, e eu creio em quem o Senhor é. Eu creio em quem o Senhor é. Nós cremos em quem é o Papa. Nós cremos, porque ali está o endereço da igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus abençoe vocês.